estamos aqui dando sequência no projeto de Mulheres da FEA. A dona Adriana Caldana veio falar comigo, é uma colega muito querida lá da FEA. Acho que todas são, mas tem umas mais queridas. Acho que a gente entrou mais ou menos na mesma época, uma semana de diferença. A gente Uma acaba semana. se aproximando, né? Então, muito legal isso, muito bom. Éramos bichetes juntas. Exato, fomos bichetes juntas. Muito bem, muito bem. Então, vamos fazer a parte formal. Conta, então, para mim, como é que é a formação da dona Adriana até ela chegar na FEA? Então, eu antes de fé era psicóloga, né? Eu tinha essa carreira de psicóloga, vivia aí no meio de pessoas ligadas aí à psicologia do trabalho e psicologia social e do trabalho, mas também fazia trabalhos para empresas em paralelo, né? Então, eu fiz mestrado, doutorado, minha formação, tudo aqui na Filô, né? Então, eu sou Filô. E aí fui começando a dar aula e, junto disso, fazendo consultorias para a empresa. Tive também alguns empregos em empresas, né? Empregos formais, como analista de recursos humanos. E depois, essa coisa de duas carreiras, ela não se sustenta muito tempo, né? A gente vai até onde deu, eu consegui. E aí, depois, tive que fazer a opção, fiz a opção pela carreira acadêmica, que foi uma das melhores decisões que eu já tomei na minha vida, porque eu me sinto uma pessoa bastante mesmo realizada. Eu estava conversando sobre esse sentido de sucesso esses dias com o meu filho. E a gente tem um trabalho, né? Você, eu, nós temos um trabalho que assim nos permite coisas que pouquíssimas carreiras nos permitiriam, né? Uhum, Então é uma felicidade, entendeu? Né? Tirando questões de ganhos e remuneração, uma felicidade sem fim, né? A gente se diverte, a gente critica, a gente é criticada, a gente se relaciona, a gente odeia, a gente ama. É tudo muito dinâmico, é muita uhum. autonomia. Então é um trabalho criativo, é um trabalho fantástico, né? E aí eu fiz a opção pela carreira acadêmica, isso foi por volta de 2008, que eu já estava bem focada. Foi quando também, em 2007, eu tinha tido meu filho, né, o Lucas, mais velho. E aí, em 2009 apareceu o concurso na FEA. E que foi o ano que eu entrei na FEA. E de lá para cá, minha vida é FEA, né? Enfim, sou uma mulher da FEA. É isso. Passei por alguns, nesses últimos 12 anos, aí passamos por bons momentos, né, Lu? E tensos momentos também, né? Que eu acho que a carreira acadêmica, tanto a mim quanto a você também, pelo que a gente já se conversou e a gente já conhece da história uma da outra, já tivemos momentos bastante tensos ali dentro, Uhum, né? uhum. De uma estrutura que tem machismo estrutural, que é burocrática, que é tradicional, né? Então, a gente vem aí nesse movimento, mas que também tem mulheres incríveis e homens incríveis também que trabalham com a gente, né? Que eu Uhum, admiro uhum, demais. Então, uhum. assim, num balanço, por isso que eu até estava falando desse sentido de sucesso, num balanço, ser mulher da fé é uma das coisas que me faz muito, muito feliz hoje. Estamos no saldo positivo, né? Muito, muito positivo. Odri, você sempre quis ser psicóloga? Eu queria, desde a infância, mais início de adolescência, assim, por conta que eu cresci, né, com uma vizinha, irmã da minha mãe, tia, né, muito querida, que era meio mãe, com vários transtornos obsessivos compulsivos, e aquilo foi minha vida, ver ela naquela crescente da mania, da depressão, e Tá. aí ela ficou 18 anos acamada, 18 anos acamada sem falar, né, até que faleceu. Então, assim, era essa coisa de desvendar, né, esses processos de como nós, seres humanos, né, somos tão frágeis, tão complexos ao mesmo tempo, era uma coisa muito apaixonante para mim. E fazer o curso de psicologia, eu gosto muito. A Cris, falando que me conhece desde da psico, foi mesmo, né, Cris? A gente já estava junto lá. Ah, lá, assim, o curso de psicologia, ele é apaixonante, porque ele é muito... Enfim, a gente estuda sobre nós mesmos, né? E Uhum, sobre nossas relações. Então, assim, não tem como não gostar, porque todo dia você está fazendo um laboratório de si próprio, né? uhum, uhum. Então, é um curso que, por formação, uma excelente formação, tem uma base filosófica muito forte. Então, assim, é um curso com teorias bem marcadas,
entende? É um curso que te dá alguma solidez aí científica, digamos assim. Eu fiz 3 anos de bolsa CNPq de iniciação científica durante a graduação. Fui convidada para ir para a Alemanha durante a graduação, congressos e tal, né? Que era para fazer um intercâmbio. Na época, o intercâmbio não existia na USP Ribeirão, não Uhum. existia, né? Então, aquilo foi uma coisa muito diferente ali, né? E eu fui gostando muito dessa área de pesquisa, desde a iniciação científica. Mas, para o mestrado, eu já estava um pouco mais distante dos ratinhos. Eu já não queria mais laboratório, psicobiologia. A gente estudava neurotransmissores, aprendizagem e memória, porque a ideia era encontrar drogas que pudessem combater o mal de Alzheimer. Mas isso foi durante a graduação. Aí depois eu já estava um pouco saturada desse ambiente de laboratório e tal. E aí eu fui para psicologia mais aplicada, que foi o que foi me juntando mais com a parte de gestão e administração, que foi a parte de psicologia do trabalho, não psicologia organizacional. Eu fui estudar psicologia do trabalho. Era uma Tá. perspectiva bastante crítica, né, do que os RHs das empresas fazem. Então, inclusive, eu tive uma formação muito crítica, né, de teoria crítica mesmo, né, escola de Frankfurt e tal. E aí, quando você entra para a FEA, e mesmo para as empresas, você tem, como posso dizer, uma certa retração, né? Porque você é o esquisito da história, a esquisita da história. Então, eu me senti assim nos primeiros 2 anos de FEA, nos primeiros 3. Aí depois você vai se conectando com assuntos que tem alguma conexão. No meu caso, foi a sustentabilidade, né? Que faz sentido, porque eu acho que o mundo hoje, já há algumas décadas, né, mas hoje mais do que nunca, é um mundo que a gente faz gerenciamento dos sentidos. Então, isso Uhum. aqui faz sentido para mim? Qual o sentido que isso faz para mim? E aí eu fui entrando, enveredando, fui encontrando pessoas que também gostavam desse tema e fomos formando um grupo de pesquisa, né, com a professora Lara, a princípio, a professora Luciana Cesarini, e a gente foi se juntando e formando o trio Parada Dura ali, né, apesar da Lu, na época ela estava como docente não contratada, né, temporária, e aí depois fomos para as pesquisas, fundamos o grupo de pesquisa, e logo que eu tive a gravidez da Helena, foi uma coisa muito engraçada, porque foi no ano de 2012, e estava justamente na Rio+20, Uhum. que foi o evento da ONU que lançou os ODS, né? A Agenda Uhum. 2030, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Aí eu estava grávida da Helena, e aí a Lu veio com essa história, gente, a gente tem que dar um jeito de participar da Rio+20, né, e tal, como é que a gente faz isso? E a gente acabou descobrindo o Prime. E aí a gente se tornou signatário, e depois que eu voltei da gravidez, em 2013 já, da minha licença maternidade, eu tive uma conversa com o Sig e ele foi falando assim para mim, mas isso faz sentido? Faz sentido a nossa escola? Porque tem que pagar muito de taxa e tal. Uhum. E ele quis entender melhor, né, o que era o movimento do Prime, o que era a rede Prime, se fazia sentido para a fé e se eu topava tocar aquilo. Uhum. E aí foi. Né? Eu fiquei bastante, a gente tentou formalizar via portaria, porque não é uma comissão estatutária, né? Uhum. Uhum. É uma comissão voluntária que a gente formou, por isso o Uhum. escritório de sustentabilidade, assim como já teve o escritório de processos, acho que agora não está mais ativo. Uhum. E aí, nós formamos a comissão, eu não queria que o Prime fosse meu, sabe? Aí eu fiz questão de me afastar, sair, promover eleições e tal. A Perla ficou um tempo, né, uma gestão, e aí depois na gestão seguinte, sabe quando é aquela coisa que fica ali a bola quicando na área e ninguém Uhum. chuta? Eu falei, Uhum. então eu volto, né? E voltamos. E para minha felicidade, assim, E agora? O que aconteceu? Quem caiu? Fui eu? Foi a Adri? Bom, eu caí? não sei. Eu nunca sei Eu, quem cai, Adri, mas tudo bem. Tá de volta. Temos eu uma caí? piscina linda aqui. Eu- Ok, a piscina tá ótima. Tá todo mundo morrendo de inveja que você Olá! tem uma piscina na sua frente, Estamos mas em tudo bem. obras aqui. Não terminamos a obra, ainda falta pintar as paredes, ainda falta o jardim, mas enfim, estamos em obras. A pandemia veio obra para cá. Pois é. Então, Lu, como eu estava te dizendo, o Prime é uma coisa que eu tenho muito carinho, porque assim, permite, né, a gente estar em contato com o mundo, em contato com o que está acontecendo de benchmark em outras escolas de negócio, trabalhar em rede, trabalhar com pesquisa, com eventos, e principalmente na fé, trabalhar com as entidades estudantis.
Isso é uma coisa que hoje faz muito sentido para mim, porque é a ação da vontade. Quando a gente aciona essa vontade, a gente aciona uma potência humana diferente. E é muito claro, né? Eu estou sempre com eles em treinamentos, as entidades e tudo mais. É muito claro, é diferente o comportamento, a atitude, a postura deles, por exemplo, tocando os projetos das entidades, do que às vezes em sala de aula nas disciplinas obrigatórias. Né? Não estou querendo fazer nenhuma generalização indevida, mas é fato. A gente percebe que eles têm um amor pelas entidades e aquilo faz acontecer as coisas. E como eu disse agora há pouco, a USP é muito burocrática, muito travada, né? Muito a passo de formiga e sem vontade, às vezes, sabe? Essa coisa. Eu fico um pouco implicada com processos burocráticos. Eu nunca me candidatei a nada, assim, de cargos de gestão, porque eu não tenho muita paciência para esse tipo de coisa, sinceramente. E ali não. Trabalhando com as entidades, você vai vendo que as coisas vão fluindo, sabe? A criatividade vai fluindo, a potência de ação vai fluindo, e é muito gostoso, né? Então, é um trabalho que me dá muita alegria de estar com eles ainda, né? Pretendo de novo, na próxima, encerrando essa minha gestão, abrir para quem colegas, né, de novo, do departamento ou de outros departamentos que queiram assumir. Mas caso não tenha, eu fico eternamente se deixar. Quando a gente gosta da coisa, né, Dri? É uma delícia. Eu acho que, aproveitando isso, eu já vou jogar as perguntas que vieram, porque você já falou de duas coisas, mas então o Natan já te perguntou sobre a sua atuação no Prime. Acho que você já respondeu, né? Sim, sim. Sim, a gente está agora no Prime tentando fazer um estreitamento de parcerias com o Pacto Global, porque o Pacto Global é o braço corporativo, digamos assim, onde tem as empresas signatárias. Nós também agora somos signatários do Pacto Global, tá? Então, a gente está tentando estreitar essas parcerias, porque às vezes você quer fazer pesquisa em empresa e é muito complicado. E as empresas querem pesquisa. Mas as empresas também têm toda essa questão de compliance, sigilo e tudo mais. Então, assim, é uma coisa complicada também eles ficarem respondendo um monte de pesquisa, porque chove de pesquisa todo dia. Né? Então, eles mais negam do que aceitam. Então, a gente está tentando articular uma parceria de pesquisas. Hoje mesmo a gente teve uma primeira reunião, né, das empresas do Pacto, serem, né, o nosso ambiente de pesquisa para as escolas signatárias do PRAE. Eu acho que isso é uma iniciativa bacana, projetos, palestras, trazer aí temas como a gente tem trazido, né? Eu acho que a principal crise que nós temos no mundo atual é a crise do clima. Ela é infinitamente maior do que a crise da Covid. E eu estava até vendo a semana passada o Harari numa conferência, né? O Yuval Harari dizendo sobre se nós, enquanto humanidade, não estamos dando conta de colaborarmos, de trabalharmos em cooperação, para darmos conta dessa crise da pandemia, do vírus, ele dizia que ele se sentia até bastante descrente, pessimista, de como nós, seres humanos, nos encontraríamos soluções coletivas para uma crise infinitamente maior e mais complexa, que é a crise climática. Rodri, eu confesso para você que no começo dessa pandemia eu achei que as coisas, que ela viria para as pessoas se unirem, entenderem. A gente viu que todo mundo virou um lockdown. Foi uma resposta muito boa para o meio ambiente. Eu falei, nossa, que legal. Vamos ter a solução para o clima, vamos ter a solução. As pessoas vão entender. Eu juro para você que em março do ano passado, comecinho de abril, eu estava com isso. Junho, falei, o negócio não vai dar certo. Assim, eu entendo a perspectiva do Yuval Harari, mesmo porque ele é historiador, né? Historiador trabalha muito com dados, né, de crises anteriores aí, e trabalha com essa visão, né, de perspectiva histórica, mas eu também gosto de ter uma perspectiva otimista dentro de mim. Eu também fiz igual a você, eu tive um grande movimento, assim, agora é o momento, agora vai, né? Do planeta para o planeta se repensar. O Pacto Global lançou uma iniciativa muito legal ano passado, chamada Recover Better, para as empresas agora, já que tem que fazer recuperação econômica, já que tem que, né, repensar processos de trabalho, repensar desenhos organizacionais, para se repensar de fato e se tornarem empresas mais sustentáveis.
né? Então, esse é o apelo dessa iniciativa chamada Recover Better. E aí, isso tudo me deu muita esperança. A gente sabe que tem muita coisa acontecendo. Nós ainda estamos no olho do furacão. E aí eu gosto um pouco da perspectiva que o John Elkington trouxe também na palestra da semana passada, que foi tão engraçado na terça-feira, porque foi o Elkington e na sequência o Harari. Ele trouxe muito essa coisa do Green Deal, né? Do acordo verde, da economia verde, e de que quando o ser humano se sente acuado, é o melhor momento para a criatividade, né? E de novas formas de vida, digamos assim, né? De arranjos de vida surgirem, né? É a hora da inovação, é a hora que a gente sente medo. Então, assim, eu tenho visto, você também, todos nós temos visto, as tendências que já vinham, né, de décadas passadas se acelerarem em 2020 para cá. Eu acho que gestão sustentável e sustentabilidade nos negócios, né? Agora a gente trabalha com a perspectiva ESG, né? Nem fala mais em sustentabilidade corporativa, a gente fala sempre no ESG, que é a letrinha lá, a sigla para o Environmental, Social e Governance, né? Trabalhar nesse tripé aí. Eu acho que isso já era uma tendência mesmo, porque já vinha, né, de algumas décadas, mas agora as empresas estão falando isso mais seriamente, estão tratando isso como retorno, a economia de carbono está começando a ganhar contornos mais claros. O grande gargalo do Acordo de Paris, que é quem paga a conta, está ficando um pouquinho mais fácil de negociar, não que seja fácil, nenhum acordo desse porte é fácil. A vitória do Joe Biden deu uma certa esperança, né, de acordos multilaterais, tenham aí algum certo poder, que as agências, né, que cuidam das questões específicas, como a OMS cuida da saúde e tudo mais, que as agências voltem a ganhar força, né, nos Estados Unidos a EPA, né, que é a agência ambiental que foi esvaziada no governo Trump. E a gente sabe que isso está acontecendo e vai acontecer por vários meios, né? Vai acontecer pela perspectiva do consumidor, vai acontecer pela perspectiva do esgotamento e vai acontecer também pela perspectiva de crédito de carbono. Que agora, quando você paga o carbono, quando a coisa tem preço, quando você tem uma bolsa de carbono, aí a gente começa a tratar aquilo de uma forma séria, e não mais como uma vontade, como um desejo. E a urgência, né? Crise é crise. Então, estamos aí. A Cláudia comentou aí que a crise climática é mais difícil de vermos os problemas a curto prazo. Se ninguém liga de ver gente morrendo hoje, imagina pensando em décadas à frente. A Cláudia está dizendo que é pessimista também. Exatamente. Ela está certa. É aquela história do sapo esquentando dentro da panela, né? Ele vai morrer cozido. E não é uma não coisa tá que chega ali de uma vez, né? Todo mundo está vendo as geleiras derreterem, os furacões, as enchentes, a seca. Mas agora as pessoas contabilizando isso, por exemplo, um setor como o agro, que está se tornando um dos setores bem sustentáveis ultimamente, assim, com tendências, eu não estou falando como generalização de práticas, mas com tendências de ação. Quando você começa a ver que o clima vai afetar a sua safra, vai quebrar a safra, e vai quebrar no ano seguinte, vai quebrar no ano seguinte, há uma motivação maior aí para as mudanças de gestão por parte, né, dos produtores e de todos da cadeia. Então, eu creio, sim, em mudanças. É que é difícil a gente ver a curto prazo. A Cláudia tem razão. Pois é. Agora eu vou jogar a pergunta da Beatriz. Eu vou deixar a pergunta do Léo por último, porque o Léo te deu uma sugestão de artigo, né? Ele deu o tema do artigo. Ah, não. Eu acho que faz mais sentido. Vou falar vou falar do tema do artigo do Léo, pelo que a gente está falando. Não, botou 2 pontos e tudo. Pandemia e ODS. Vamos dar mais valor aos objetivos da sustentabilidade? Já ficou um nome bem legal. Tema de artigo, então, já. A gente tem a ideia de monitorar, né? Por exemplo, o avanço e o retrocesso que está acontecendo na ambição das metas das empresas, por exemplo, tá? Em relação aos objetivos e metas específicas dos ODS. A gente ainda não tem essa clareza. A gente teve várias palestras do ano passado sobre a Covid e as empresas, tratando de vários ODS, né? Então, a gente fez até uma publicação compacta, cada capítulo tratava de um ODS.
Só que eram palestras de especialistas. Agora hoje na reunião da manhã, a gente já estava falando sobre monitoramento, sobre esses avanços e retrocessos mesmo, né? De fazer essa grande survey aí com as empresas signatárias. O duro é que, assim, a gente fala de empresas signatárias, a gente está falando de um universo muito específico. De empresas, né? Porque são empresas de grande porte, são empresas... Por outro lado, você está falando da maior parte do investimento, né? Por exemplo, eu tenho acalentado um tema dentro de mim, que é o investimento social privado e combate à pobreza. Mesmo por causa da pandemia. Né? A gente está vendo aí milhares e milhares de brasileiros, por exemplo, falando de Brasil, mas é no mundo todo, entrando na linha da pobreza. Só no mês de janeiro, se não me engano, foi o equivalente a uma década. Sim. Né, de pessoas que entraram na linha da pobreza só em um único mês. Então, o setor privado pode fazer muita coisa. E existem investimentos, existem trilhões a serem investidos em projetos. Agora você tem que ver quais são os bons projetos, como é que você vai fazer a gestão disso, como é que você vai fazer a transparência disso, a governança disso. Não é uma coisa simples, pegar dos ricos e dar para os pobres. Mas tem já muita gente pensando nisso, em pensando como combater, porque não interessa a ninguém esse nível de pobreza crescente. Nem para a questão do clima. Eu não sei, eu ando tão pessimista. Eu acho que as pessoas gostam. Sinceramente, Dri, eu já como disse, já estive mais otimista, mas eu tenho achado que as pessoas gostam de ver as pessoas passando fome para poder ter como dar uma esmola e se sentir mais bonzinho, sentir que tá comprando o seu terreninho no céu. Eu não sei. Eu acho que eu tô numa fase muito pessimista da minha vida. Um momento pessimista, Adri, sei lá. Mas é uma questão de dignidade humana, né? É lógico que matar a fome imediato e dar esmola é uma ação necessária, né? Eu sou fã incondicional do nosso querido Betinho, mas você precisa de pensar projetos de realmente inclusão dessa população. Sim. Né, e de projetos de geração de emprego e renda mesmo, né, e opções. Então, é muito importante a gente pensar que tem saída, sim, que a gente vai conseguir. Agora, você tem aí restrições muito sérias. Né? O Brasil está se tornando, né, já se tornou um pária internacional aí. E isso é preocupante, porque é preocupante para o nosso setor produtivo, é preocupante para as nossas empresas. Por outro lado, quando bate nesse aspecto, né, e as empresas percebem que o Brasil se tornou um pária mundial, você percebe também as empresas fazendo um lobby mais articulado sobre o próprio governo. Olha, nós estamos tendo setores cerceados lá fora que nem tem a ver com a Amazônia mais. Simplesmente por carregar a marca Brasil. Entendeu? Carregou marca Brasil, tem a ver com a Amazônia, tem a ver com o desmatamento. A Amazônia, ela é uma questão muito importante mesmo. Não é qualquer coisa, para essa questão do clima, né? Não é porque a Amazônia é pulmão do mundo e nada disso, mas é que, assim, a desertificação, a savanização da Amazônia representaria algo que a gente não conseguiria recuperar em várias gerações. Em várias gerações. E nós estamos quase no limite. Foi desmatado 20%. Se for desmatado mais 5%, a gente atinge aquele tipping point. E aí é irreversível a savanização da Amazônia. Aí entra aquele ponto da curva que vai savanizar, que vai virar savana e tal. Então, assim, a gente tem que olhar para a Amazônia com o olhar da riqueza, da geração de renda e capital mesmo. Porque a biodiversidade, a floresta em pé, e as alternativas de geração de emprego e renda e vida mais digna com a floresta em pé são inumeramente superiores a qualquer tipo de geração de emprego e renda que esteja sendo feito da maneira como está sendo feito atual. A pecuária na Amazônia é uma das mais produtivas do mundo. Aquilo ali não foi feito para pecuária. Eu estou falando em hectare quadrado e cabeça de gado. Então, assim, aquilo ali está beneficiando algumas pessoas que ganham dinheiro com aquilo? Sim. Mas está beneficiando uma minoria, um número, um contingente inexpressivo de pessoas que está ganhando com
com esse processo de grilagem, de avanço da agropecuária em terra de floresta. Então, assim, eu acho que a pressão internacional, às vezes ela vem de forma errada, tem interesses escusos, às vezes, a gente sabe que tem. Mas, diante de toda a barbaridade que a gente está vendo, eu acho até necessária. Porque aí você começa a ver alguns setores da sociedade civil organizada e do setor produtivo se articular para fazer pressão do tipo, vamos mudar alguma coisa aqui. E ações espontâneas, né? Saiu na Exame, acho que de 2 meses atrás, um dos maiores pecuaristas do Brasil, que começou a vender crédito de carbono em área da região amazônica, e percebeu que ele ganhava muito mais com a venda de carbono do que com a venda de cabeça de gado. Tá. Então, quando você tem um negócio desse acontecendo, e saindo na capa de uma revista Exame, você começa a criar consciência. A consciência, na verdade, eu acho que ela já está com o ambiente. Não falta informação, acho que as pessoas já têm esse nível de consciência. Falta articulação, e a gente tem uma crise, sim, de lideranças capazes de fazer essa articulação e de ter vontade de fazer essa... Nossa crise é de liderança. Sim, não tenha dúvida. Temos um aniversariante aqui hoje, feliz aniversário, Pedro, que está sempre por aí. Ele tá dizendo o seguinte, que as pessoas no Brasil gostam de miséria, né? No resto do mundo a miséria é vista como vergonhoso para o país, para o estado, para o município. Aqui, de fato, parece que tem essa graça, mas enfim. Bom, deixa eu te perguntar... Eu acho que o Pedro corrobora um pouco daqueles filmes, né, brasileiros famosos da década de 90, que concorreram a Oscar, que mostra toda, né, a nossa... que não é pouco e tem que mostrar mesmo, mas que glamoriza, né? Que foi até aquele movimento de glamorização de favelas, e de trazer turista do mundo inteiro para dentro da favela. Eu acho que a favela, inclusive, ela tem que ser olhada com bastante atenção, né? Porque ela tem uma força e uma criatividade ali que também é necessário que a gente olhe um mundo, um universo muito diferente da nossa bolha. Mas, realmente, eu acho que essa glamorização aconteceu, mas eu não sinto mais ela tão forte assim. Tomara que você esteja certa. Deixa eu te perguntar, agora nós vamos falar o que a Beatriz perguntou. A Beatriz Larini foi nossa aluna, lembra dela, da Bia? Como especialista em RH, falar sobre diferenças de gênero no mundo corporativo e na FEA. Acho que é o grande tema do dia, né? Para a gente falar de... Nossa, a Beatriz me lembrou... Vejam, Bia, a Beatriz me lembrou muito da história do meu professor Feano, que foi, né? Nós acompanhamos essa crise. Verdade! Essa hashtag, né? Puxa, eu tinha esquecido disso, assim, Dri. Até certo ponto, né? Foi uma hashtag injusta, porque você generaliza e tal, né? Enfim. E muitos professores, colegas nossos, nós temos aqui em Pro-Guarapuco o Hildeberto e tal, a gente tem pessoas fantásticas, né? Colegas homens, professores da FEA, que são exemplos, né? De caras super fantásticos, mas assim, e aí o movimento rede social e a hashtag trouxe esse desconforto. Por outro lado, vamos só explicar o que foi esse movimento, porque eu não sei se está todo mundo no mesmo passo. Explica, Lu, explica. Então, o que foi isso? 2017, 2018, acho? Não, foi antes. Foi antes? Foi antes. Bem antes, 2015, 2016 no máximo. Algumas alunas da FEA lançaram uma hashtag, meu professor Feano, em que elas reuniam alguns relatos de alunas de situações constrangedoras. Aí, ó, a Isa Barisson, que entrou agora, acho que é da época dela, a hashtag meu professor Feano. Ô, Isa, fala aí, conta pra nós. Deve ser. Eu não lembro exatamente a data, não. Eu sei que faz algum tempo, mas não lembro a data. Enfim, então as alunas começaram a divulgar histórias de assédio que sofreram. Olha lá, Isa, é isso mesmo. Que época que foi, Isa? Manda mais ou menos o ano para a gente ter uma noção. A gente não lembra o ano, Isa. A gente fica muito tempo na fé, a gente perde o tempo. Então, a linha do tempo fica ruim. Então, elas contavam situações de assédio que elas tinham sofrido de professores e de maneira anônima, tanto para a preservação da vítima, quanto para a preservação do agressor, né? No sentido de tentar mudar as atitudes e não de demonizar a pessoa. Então, muitos professores... Olha lá, ela tá achando que foi 2015, ó. Não lembra bem eu também acho.
2015, Mas 2016 no máximo. então esse foi um movimento interessante que saiu na fé e eu acho que gerou efeitos bem positivos, Necessário. né? Não, assim, na época gerou bastante desconforto, bastante crise interna, né? Mas Uhum, foi necessário, como qualquer movimento por mudanças. Eu acho que muitas dessas reflexões, assim, e o assédio acontecia mesmo, né? E a gente tinha muitos relatos ali, as meninas colheram muitos relatos, não só por parte de professores, por parte de colegas. Depois veio a iniciativa Chama as Minas, né, da uhum, Atlética, uma iniciativa uhum. fantástica também, gosto muito, já ganhou até o Prêmio de Entidade Sustentável do Prime, acho que foi 2018 que eles ganharam. Então, assim, é importante essas coisas virem à tona, mas é complicado a gente generalizar, né? Essa questão da generalização que é difícil, né? Inclusive, na época, uma das alunas que estava à frente do processo aí do movimento, né? Ela se aconselhava comigo às vezes, conversava bastante comigo, com você também, né, Lu? Uhum, uhum, Ela até perguntou se eu já tinha sofrido assédio também. uhum, E olha, Luciana, sabe que ali eu falei, e assim, ela não perguntou nem na fé, ela falou na vida, né? Porque eu uhum, tinha uma vida de mundo corporativo, onde eu estava sempre cercada sempre de homens, uhum. né? E aí ela me perguntou especificamente como era para mim, né? Se eu já tinha sido assediada. E se aquilo me incomodava, né? Como é que eu aguentava aquilo? Acho que a palavra que ela usou foi como eu aguentava. E na época eu me lembro que eu respondi a ela, falei assim, olha, que engraçado, para mim isso não, para minha geração, para nossa geração, não era uma questão, lógico que incomoda, alguém vai ai que bonitinha, deixa ela falar. Lógico, numa reunião de trabalho, ai que linda, deixa ela falar, né? Isso hoje pra gente chega a barbárie. É a Uhum. barbárie, né? Você vê alguém bater na sua cabeça, ai, que gracinha, né? Não sei se foi você que comentou comigo de um colega que tinha batido na sua cabeça na reunião, ai, bonitinha, ou foi uma outra colega nossa. Não, não foi Naquela comigo, época não. que a gente trocava, porque entre nós, professoras, é por isso que eu não lembro com qual colega que eu troquei essa ideia. De um colega que falou assim, numa reunião, não sei se de congregação, de departamento, nem sei de qual departamento, que bateu na cabeça assim, ai, tá, deixa ela falar. Ai, que gracinha, sabe? Essa coisa que diminui, essa coisa que... Só que a minha geração, eu acho que a gente normalizou muito essa barbárie. A geração que veio, né, que foi a geração do movimento hashtag do professor Feano, de 2015, ela já não normalizava mais como a gente. Então, por isso que Odri, foi legal. eu acho que a gente não é bem normalizar, eu acho que a gente meio que fazia vistas grossas para poder sobreviver. Tá, então, É, tá bom, então você vai passar a mão na minha cabeça, tá bom, eu vou falar mesmo assim. Entendeu? Porque era a única chance que você tinha de falar era essa, né? Então era uma coisa meio é, aceita que dói menos, era mais ou menos isso. E eu acho que com mansplaining ou sem com mansplaining ou sem mansplaining era o jeito que a gente tinha de de falar, né? E a falar, gente exatamente. aproveitava. Então você escuta o mansplaining e fala, né? Porque se você for ficar no mansplaining, você não vai falar, né? Então hoje eu É. acho que já tem, como a gente já tem algum espaço para falar, a gente já consegue lutar contra a situação e falar, fi, ó, presta atenção no que você está falando, que isso daqui, ó, não tá certo essa forma de Isso agir, aqui é não. mansplaining, isso aqui é assédio, né? É. É, eu acho que até os homens foram sendo educados por esse Isso, processo. isso. Eu vi de muitos colegas sinceramente chocados na época, assim, pensativos, Sim, já não, assim, pensativos positivamente. sim. Se eles já não estariam cometendo alguma atitude com um colega ou com uma aluna que fosse desrespeitosa, E que que ele fosse não estivesse errada, né? percebendo, né? Então, acho que é um processo de educação também, né? Enfim, necessário para o momento, né? Acho que a gente faz a análise sobre a perspectiva histórica, a gente vê bem isso, né? Os movimentos, eles surgem, os movimentos sociais, eles têm essa dinâmica, né? Eles surgem como uma resposta a algo que está doendo. Lógico, por parte de quem está batendo, nunca vai surgir esse movimento. Vai surgir de quem está apanhando, né? É uma lei Maria da Penha, é lei do feminicídio, é uma coisa grotesca a gente ter que ter uma lei de feminicídio. Mas a gente tem que ter uma lei de feminicídio num país que mata mulheres como o nosso, né? Uhum. Mata mulheres, mata trans, mata LGBTQIA+, enfim. A gente tem que ter lei específica. É um absurdo, mas é uma forma da gente falar, tá errado, né? Já Uhum. que a humanidade falha, né? Nessa percepção de certo e errado. Eu acho uma coisa horrorosa. Por exemplo, eu tenho uma filha e um filho, né? Eu acho uma coisa horrorosa quando as pessoas apelam assim. E se fosse com a sua filha, você ia gostar?
quando alguém está fazendo um ato machista. Uhum. Gente, não precisa ser com a sua filha, Uhum. sabe? Você não precisa pôr a sua filha no lugar daquela pessoa que está apanhando, está sendo assediada, para você achar aquilo ruim. Uhum. É uma questão de humanidade, né? É uma questão de empatia, de enxergar o outro. Enfim. Eu acho que, na verdade, a gente pode resumir tudo que a gente estava falando numa grande falta de empatia, né, Adri? Então, quando você fala em Sim. sustentabilidade, é uma grande falta de empatia para entender qual é o problema do mundo inteiro e que isso, em algum momento, vai voltar para você. Na questão do machismo, é a mesma coisa, né? Isso Falta de volta. empatia e visão de curto prazo, né? Visão egocentrada de curto prazo. Né? Então, muito egocentrada, não tem essa visão sistêmica, não tem essa visão do todo, e muito focado no que eu ganho com isso agora. Se não tem uma resposta que eu ganho com isso agora. E eu fico assustada, porque tem alguns dados da ONU Mulheres que mostram a questão de gênero, né? Que foi a pergunta original aí dessa. Eu puxei para a hashtag meu professor Feano para trazer mais para casa. Mas assim, que a equidade de gênero vai durar 70 anos. Vai demorar, desculpa. Para a gente 70 alcançar. anos, isso contando de 2015, né? Para a gente alcançar. Aí hoje, ouvindo uma coluna do professor Puntel na CBN, ele disse que ele fez uma pesquisa hoje, por ser o Dia Internacional da Mulher, que a equidade salarial vai levar 200. Então, assim, é muito urgente que a gente pense no ODS 5, dessa questão da equidade de gênero, da equiparação salarial, né? Enfim, semana passada eu estava vendo Luiz Helena falar que o próximo programa de trainee que ela quer fazer no Magalu, que já deu toda essa polêmica dos negros, né, no ano passado, para mulheres de 60 anos ou mais. Mas isso é uma coisa que está sendo muito falada agora, a questão do etarismo, né, Dri? Tá começando a vir à tona. De gênero, de idade, de crença religiosa, né? Você vê o Papa Francisco precisar entrar num país que os cristãos estão sendo perseguidos em 2021? Então, né? Então, assim, é muita diversidade para a gente trabalhar. Não é só a questão de gênero, mas a questão de gênero, estamos hoje no dia 8 de março, não podemos esquecer as russas de 8 de março de 1917, né? Mas ela é uma questão que complicada, porque se você pergunta, e eu já fiz essa pergunta em fóruns de negócios, de empresas, com gestores de RH, que também acho que junta um pouquinho com uma pergunta que tinha sido feita antes também, né? Só tinha diretores de RH na sala, e a pergunta era direta. Vocês têm equidade, discriminação salarial por gênero nas suas estruturas salariais, as suas empresas? Eram diretores de RH, eles poderiam responder por isso. A resposta unânime foi não. Por quê? Se você olhar o sistema de gestão de pessoas da empresa, essa resposta vai ser correta. Porque assim, não tem nada ali escrito na política de recursos humanos da empresa que fale homem ou mulher. Nesse cargo, a mulher vai receber 30% menos, né? No cálculo lá do IBGE, 30%, 20%. Né? Não tem. Você não vai achar. Você pode rastrear tudo quanto é documento, tudo quanto é política de RH da empresa, você não vai achar. Então, o diretor de RH responder que não, que a empresa dele não pratica disparidade, ele não está errado. Mas a raiz do problema do machismo, ela está na formação das mulheres. Ela está lá atrás, na formação de competências das mulheres. As competências que têm mais valor no mercado de trabalho são as competências associadas com a educação masculina desde a primeira infância. Então, é difícil, né? As mulheres se associam a trabalhos que ganham, na média, muito menos. Então, quando o IBGE faz a conta, o IBGE também não está errado. Tá certo, as mulheres ganham bem menos, porque elas estão em profissões que pagam menos. E existem estudos que mostram que essas profissões que pagam menos é o que chamamos hoje de competências femininas, né? E elas estão associadas a coisas menos valorizadas financeiramente no mercado de trabalho, coisas que você paga menos. A questão do cuidado, por exemplo, né? Porque a mulher... Exatamente, enquanto que as competências masculinas, que estão associadas a cálculo, a coisas mais hard sciences, elas são bastante valorizadas e pagam mais no mercado de trabalho. Então, na conta, na média geral, né, dos grupos homens e mulheres, aí tem essa diferença salarial. Agora, se você for ver, pensando numa coisa que você falou agora, né, o cuidado, tem coisas que são terceirizáveis.
Agora falando de indústria 4.0, falando de automação. Uhum. E tem coisas que fazem parte do que a gente chama de competências femininas que muito mais difícil você criar robôs que façam isso. Uhum. Né? Inteligência artificial que dê conta daquilo. Por mais que existam inteligências artificiais aí sendo treinadas para sensibilidade e tudo mais. Eu não sei se isso vai mudar alguma coisa por conta também da entrada forte da inteligência artificial nos processos de trabalho. Talvez isso mude, inclusive entender o que é uma competência valorizada, porque aquilo que antes era valorizado para memória, boa memória. Para quê? Você tem tantos repositórios, tantos robôs para fazer perguntas. Hoje em dia você não sabe mais os números de telefone, certo? Quem é que sabe? Não sabemos. Nós quando temos a gente era adolescente, dados. era muito relevante saber números de telefone dos melhores amigos. A gente sabia isso. Hoje não. Nossa, eu falava listas de telefone para as pessoas. Assim, eu sei o telefone dos fulanos, já me salvou de encrencas, inclusive, né? Porque a bateria acaba às vezes. Então, é importante, mas assim, eu via isso, essa coisa de memorização, né? E as escolas, elas ainda estão, né? E aí, fazendo meia-culpa, né? A nossa escola também e tantas outras, ainda estão focadas em processos de memorização, né? E isso, o mundo já tem muita informação. Essa é a verdade. Nós temos muita informação. Agora, as escolas, não só as escolas de negócio, as escolas desde o ensino fundamental, né? Desde o ensino infantil, na verdade, tem que ensinar essas crianças, jovens e adultos a entender e discernir informação confiável de informação não confiável. Pois é, que é outra coisa. Essa sim é uma competência, porque as inteligências artificiais e buscas e buscadores e tal estão cada vez melhores, né? E aí o que fica do feminino também nisso, voltando para a crise que eu falei agora há pouco, nós temos crise de liderança, a gente tem visto muita valorização das lideranças femininas no mercado de trabalho. Por conta de cotas, por conta de boa vontade, por conta de modismo, por conta de necessidade. E eu acho que mais mulheres na liderança pode também ajudar a mudar esse cenário um pouquinho. Desde que mais mulheres na liderança não sirva ali para reproduzir estereótipos masculinos. Isso é uma coisa que a gente precisa tomar cuidado. Deixa eu só mencionar que a Luana entrou aqui para a Luana Valência, que foi nossa aluna também. Quando pensamos em cargos de alta gestão, fica ainda mais evidente a diferença entre o número de homens e mulheres. E assim, o que a gente precisa tomar cuidado é que não é colocar uma mulher lá, não é isso, porque tem muita mulher machista. Eu acho que existe uma ilusão de que o simples fato de ser mulher torna a pessoa feminista. E não é verdade. Tem muita mulher machista. O que na época do meu professor Feano, eu encontrei com colegas nossas que diziam, mas para quê? Isso é um absurdo. É só dizer não. E que é o que a gente ouvia quando a gente era adolescente. Mas a gente precisa parar para entender que tudo bem, tem que dizer não. É uma coisa, tá bom, não estou dizendo que isso é errado. Mas assim, não é a gente que tem que dizer não. É o cara que tem que não fazer. Ele precisa ser educado a não fazer. E ele foi educado por uma mulher, em regra, ainda as mães é que cuidam disso, que é uma mulher machista e que faz o homem reproduzir esse tipo de coisa. É muito comum dentro das casas ainda. Se tem um menino e uma menina, você coloca a menina para lavar louça. O menino não, o menino vai fazer outra coisa. É comum que isso ainda aconteça nas casas, né? Ainda hoje. Infelizmente, por mulheres, acontece. Por mulheres que são feministas, ou se dizem feministas, e que às vezes nem percebem, né? Esse é um trabalho interessante. Você mencionou dentro das casas, né? Eu fico até pensando dentro da minha casa, né? A Helena está com 8, ela já está muito atenta a essas questões, né, feministas e de mulheres e homens, né? Ela se compara muito com o irmão mais velho e tal, mas aqui é complicado porque o irmão é bem mais velho, então ele já tem algumas outras competências por ser mais velho. Da idade, não... Homem, da idade, competências da idade, da maturidade, não competências masculinas versus femininas. Então, às vezes eu fico percebendo eles ali naquela tensão, naquela guerra do sexo e tal, mas assim, em termos de tarefa que é de um e tarefa que é de outro, a gente sabe que é de todo mundo. Por exemplo, cuidar da casa. Você mora na casa, você não está ajudando. Né? Você é pai, você está cuidando do seu filho, você não está ajudando a mãe. Porque trocou uma fralda, virou herói, né? Coisa horrorosa. Então, assim,
É que o mundo está carente de bons exemplos, né? De pessoas que façam mais, né? E tenham Então sensibilidade para vamos dar um fazer exemplo. O mais, mundo está né? carente de Rodrigo Hilbert, fala sério. Pelo menos o que aparece na Fala televisão. sério. É aquele da O televisão, da televisão, se é aquele verdade no personagem. mundo real, a gente não sabe, A mas o gente da nem pode televisão. questionar, a gente não conhece. Mas sim, sim, o mundo está carente disso, né? Desses exemplos. E, e eu acho que algumas mulheres, não todas, né? Assim, movimentos sociais, e o movimento feminista também faz parte disso, né? Assim como o movimento negro e tal, eles reivindicam coisas super legítimas e necessárias, porque é aquilo que eu falei antes, né? Só quem está sentindo a dor que vai conseguir apontar, Uhum. né, aonde está doendo. Mas, por outro lado, a gente está vendo uma desconstrução, inclusive, dessa história de militância, né? Eu percebo muito nas redes sociais, essas redes mais dos jovens, né? Os TikToks da vida, e que é muito essa questão de descredibilizar, eu acho que o roteiro, agora eu vou falar de Big Brother Brasil 21, né? Uhum. Eu não assisto, mas eu acompanho, porque não tem como não acompanhar nas redes sociais, todo dia eu sou bombardeada por o que está acontecendo Mas também. é importante a gente ver também, não? Está Estamos na sociedade, fazendo né? um movimento de desconstrução da militância. Uhum. E militância pode ser uma coisa tão maravilhosa, né? Movimentos sociais são necessários e importantes para mostrar aquilo que estava normalizado, que estava, né, precisando ser mudado. E a gente, infelizmente, sabe que tem ali ainda alguns interesses que brigam em insistir, né? E algumas classes dominantes que brigam em insistir em permanecer ali, começam a colocar caricaturas, né, de movimento negro, de movimento feminista, até para que essa pessoa seja jogada como a representante do movimento e a credibilidade de todo o movimento vá por água abaixo. Né? Isso é Uhum. muito Uhum. perigoso e triste. Né? Tava lendo alguns artigos sobre isso, do tanto que isso foi produzido para gerar esse tipo de efeito. É interessante, né? E o tanto Sim, que as pessoas, sim. no geral, acabam não pensando sobre isso. Simplesmente, né? Tá ali assistindo e tudo bem, né? De novo, a educação libertadora, ela tem que tirar as pessoas desse papel de consumidor. Uhum. Consumidor de reportagem, consumidor de notícia, consumidor de dados. Você tem que entender a serviço do quê, por que, que isso está sendo mostrado dessa forma, por que, que agora estão bombardeando tal coisa, por que, que agora tal movimento está surgindo. Os seres pensantes têm que ser capazes de articular essas coisas, né? E aí que eu acho que a educação ainda fracassa muito em ensinar, né? As pessoas estão bombardeadas de excesso de informação e não conseguem discernir fonte segura de fonte de fake news, informação válida de inválida, né? Opinião de ciência, enfim, por que alguns movimentos poderosos se articulam numa direção determinado ponto e não percebem, né? E é essa a nossa função, que é linda, que a gente ama de É, paixão. por isso Dri, que é legal trabalhar com educação. pois é, e trabalhar na FEA, né? Eu acho que é legal. A gente está num ambiente mais Sim, masculino, está num ambiente que é de empresa, mas acho que a gente tem a possibilidade de mudar um pouco, né? Formar alunos que sejam gestores mais conscientes no futuro. Eu já vejo, né? exatamente. Eu já vejo isso. É isso que eu vejo no nosso papel. É, E trabalhar na fé é muito gostoso. É uma troca que é o que faz falta agora na pandemia, a gente em home office, né? Uma é. troca ali no cafezinho, nos corredores, nas salas, muito rica, com pessoas Uhum. com visões muito distintas das nossas. Isso é muito legal. Eu sinto bastante saudade de estar ali pelos corredores da fé, da cantina e tudo mais, porque é muito importante, né? Você conseguir pensar na formação dessas novas lideranças e estar ali num ambiente que a gente pode ser a gente. Exato. Nem sempre nas empresas as mulheres podem ser elas. Lá Isso. na fé a gente pode ser exatamente como a gente é. O que a gente está Sim. falando aqui, o que a gente fala em sala de aula, o que a gente fala em blog, o que eu falo dentro de casa para os meus filhos. Então, assim, essa liberdade que o nosso trabalho traz também é muito legal. É. Deixa eu só falar de uma liberdade. Falando de formação, né? Tem uma ex-aluna minha, não é da FEA, quando eu dava aula de inglês, eu dei aula para ela, era criança. Estava hoje, no jornal Hoje, numa matéria da Globo, sobre mulheres. Ela é cientista de dados, ela trabalha na IBM
E assim, eu divulguei lá a matéria, se você quiser ver, é muito legal, porque aparece ela e a filhinha dela. Ela coloca a Helena, que tá com. Helena também, com 6 anos. Aham. Genial. Eles terminaram a matéria com a Helena. Então, assim, é muito legal ter participado. A gente fica feliz demais de participar da formação de pessoas melhores. Sim, E como a Ana Paula, enquanto mulher. Nossa, genial, genial. Muito bom. É. muito feliz Olha lá, essa sua a Adri lembrança. tá falando que tá com saudade dos papos no convívio de nós duas. A Roseli ali Ah, nem atrás, fala, Adriana. a Roseli ali atrás também falou que é bacana conhecer um pouco mais da posicionamento nosso com relação às discriminações de gênero. Tava parabenizando aí É, a gente. ideia. Mas Então, essa questão da discriminação de gênero, sinceramente, eu não estou fazendo, assim, nunca me incomodou na carne. Eu sou uma mulher privilegiada, eu sei dos meus privilégios, né, de ser branca, de classe social. Eu vim de uma classe social, né, pobre, mas acabei alcançando uma classe social média, né, eu sou classe que vive do trabalho, uhum, né? Essa é a uhum, minha classe social, a classe que vive do trabalho. E a gente tem muitas condições que muitas mulheres não têm, inclusive essa condição de fala, essa uhum. condição de repensar, essa condição de refletir, de criticar. Muitas mulheres não podem, não têm espaço para isso, né? Então a gente tem consciência do nosso privilégio. Mas é isso, a gente vai conseguir ter mais mulheres que tenham esse espaço, talvez formando lideranças melhores. É como eu vejo essa questão. E vamos embora, vamos juntas, vamos fazer isso junto, que acho que vai ser Vamos. ótimo. Dri, genial papear com você. Obrigada, meu amor, por ter Adorei. aceitado. Obrigada por estar aqui. Obrigada pelo convite. Bom demais, bom demais. Vamos ver se eu consigo trazer mais gente. Preciso conseguir convidar as pessoas para conversar mais. Vamos ver se eu consigo falar Beijo com boa grande, parte. Lu. Que saudade. Saudade Que demais, saudade. saudade de um abraço, meu Deus do céu. Mas a gente vai conseguir Ah, ainda, firmes e fortes. em breve. Obrigada, obrigada, Em breve Adri. ano que vem. Breve ano que Tchau. vem. Pois é, tchau. Obrigada, Adri. Beijo. Tchau, Lu. Tchau, tchau. Beijo.